Felicidade. Todo mundo quer, né? Mas, às vezes, parece que ela está sempre escapando por entre os dedos. Já parou para pensar que talvez os maiores obstáculos para uma vida mais feliz não estejam lá fora, mas bem aqui dentro da gente? Vamos mergulhar nisso e descobrir o que pode estar atrapalhando o caminho? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? A gente costuma procurar as respostas em coisas grandes, nos outros, nas circunstâncias da vida, mas a análise de hoje sugere algo diferente, que as respostas mais importantes estão bem mais perto do que a gente imagina. Elas estão nas nossas próprias atitudes, no nosso jeito de encarar as coisas. E é aqui que a gente chega no ponto central. A ideia é que a felicidade não é tanto sobre o que acontece com a gente, mas sobre como a gente reage. Os maiores bloqueios são internos. E o lado bom disso? Se os bloqueios estão dentro de nós, a chave para destravar tudo também está. Então, vamos começar pelo primeiro grupo de atitudes, que são as verdadeiras armadilhas da mente. Sabe aqueles pensamentos que rodam em looping na nossa cabeça? Pois é, eles podem turvar nossa visão e, sem a gente nem notar, ir minando a nossa alegria. E a primeira armadilha é um clássico: se comparar com os outros. Quem nunca, né? O problema é que a gente só vê a vitrine da vida alheia, nunca os bastidores. A gente não sabe as batalhas que a outra pessoa enfrentou. Focar na própria jornada, entendendo que cada caminho é único, nossa, isso é libertador. E olha que interessante isso aqui. Ser feliz não é não ter problemas, é saber lidar com eles. Pessoas felizes desenvolvem resiliência. Empurrar os problemas para debaixo do tapete não resolve nada. A grande virada de chave é parar de procurar um culpado para cada perrengue e começar a se perguntar: tá, o que eu posso aprender com isso? A impaciência, a pressa de chegar lá, é basicamente querer o pódio sem querer treinar, sabe? Querer o resultado máximo com o esforço mínimo. Isso é uma receita certa para a frustração. As conquistas que realmente importam, aquelas que dão um quentinho no coração, elas pedem tempo, trabalho e, claro, paciência. Mas, não é só a nossa cabeça que pode nos prender. Às vezes, o que impede a gente de avançar são as nossas ações, ou a falta delas. Vamos falar agora sobre as armadilhas da ação, aqueles comportamentos que nos deixam parados no mesmo lugar. Essa frase é daquelas que param a gente para pensar, né? Não ter escolha é uma escolha. Muita gente se sente infeliz porque se vê presa, sei lá, num trabalho que não gosta, numa situação ruim. Mas o ponto aqui é que, ao não fazer nada para mudar, a pessoa está sim fazendo uma escolha. A escolha de continuar como está, talvez pelo conforto ou pelo medo do novo, é uma escolha, mesmo que seja inconsciente. E essa paralisia, muitas vezes, vem fantasiada de desculpas. É aquela mentalidade de já desistir antes mesmo de tentar. A gente vai criando barreiras na nossa própria cabeça para justificar por que não agir. Mas a verdade é essa: as desculpas que a gente inventa antes de dar o primeiro passo são os verdadeiros muros entre a gente e o sucesso. E a consequência disso tudo é a inércia. É ficar sentado esperando um milagre acontecer, esperando a vida entregar as coisas de bandeja. Só que, como a análise aponta, as melhores coisas da vida raramente caem do céu. Elas acontecem para quem se mexe, para quem corre atrás. Ficar parado só leva uma vida passiva e, no fundo, frustrante. E agora a gente vai conectar tudo isso ao tema final, que talvez seja a raiz de muitas dessas armadilhas: a falta de propósito. Porque sem um objetivo claro, sem saber para onde ir, a nossa mente e as nossas ações ficam perdidas, à deriva. Essa metáfora do barco à deriva é perfeita. Imagina só, um barco que sai do porto, gasta combustível, o motor está ligado, ele se move. Mas ele não tem um mapa, não tem um destino. No fim do dia, ele vai chegar em algum lugar, claro, mas muito provavelmente não era ali que ele queria estar. É uma frase forte, eu sei, mas se a gente parar para pensar, faz muito sentido. São os nossos objetivos que dão o significado para o nosso tempo, para as nossas escolhas. Sem eles, os dias só passam, um depois do outro, sem uma linha que conecte tudo. E para entender a urgência de ter um propósito, olha só essa comparação. Dinheiro, a gente perde, mas pode trabalhar e ganhar de novo, certo? Agora, e o tempo? Cada minuto que passa, já era, foi embora para sempre. Isso mostra que o tempo é o nosso bem mais precioso e ele não se renova. E é justamente por não dar esse devido valor ao tempo que a gente procrastina. Deixar o que é importante para amanhã é apostar que o amanhã sempre virá. A gente age como se a vida fosse infinita, mas a verdade é que cada dia é um presente, uma chance única que não volta mais.
Ok, a gente falou de um monte de armadilha, né? Parece até meio pesado. Mas calma, tem uma ótima notícia. Existe um caminho a seguir. A felicidade não é um destino mágico, mas sim uma decisão que a gente toma todos os dias. Vamos ver como. E isso aqui é fundamental. Acaba com aquele mito de que ser feliz é para poucos sortudos ou para gente com superpoderes. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fazer uma escolha consciente, dia após dia, de cultivar pensamentos e atitudes que levam a uma vida mais legal. Então, no final das contas, o que é felicidade? Não é um grande evento, não é ganhar na loteria. É a soma das pequenas coisas. São as pequenas decisões diárias, os pequenos hábitos positivos que, quando somados, constroem uma vida melhor, com mais sentido. E chegamos à mensagem final, que resume tudo isso de forma perfeita. A sua felicidade é você que faz. É uma frase curta, mas que carrega uma responsabilidade e um poder gigantescos. Ela devolve o controle da nossa vida para as nossas próprias mãos. E para terminar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso, a ideia não é mudar a vida inteira da noite para o dia. Isso não funciona. A pergunta é, qual é uma pequena atitude, só uma, que dá para começar a mudar a partir de hoje? Por qual pequena mudança é possível começar essa jornada?